São assuntos muito bons, assim como os demais, mas me chamou a atenção pelo fato de nós começarmos a falar, e tenho certeza que ao decorrer de todo o trimestre irá responder muitas perguntas de muitos irmãos. Nós estaremos falando exatamente, estudando sobre a Bíblia, né? Porém, esse trimestre onde nós estaremos falando sobre a Bíblia, nós não estaremos falando somente ou especificamente do contexto histórico da Bíblia, como a Bíblia se formou, né? Toda essa parte histórica da Bíblia. Nós iremos estudar esse trimestre em relação à Bíblia, só que o nosso foco desse trimestre será apresentar a supremacia das Escrituras, ou seja, a inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. Então nós iremos ver nesse trimestre por que a Bíblia ela é a nossa fonte infalível de regra e autoridade na vida do cristão. E não existe outra fonte de regra que seja infalível como a Bíblia que nós devemos seguir. Então, essa importância da Bíblia na vida do cristão é que nós vamos estudar no trimestre que estamos começando hoje. Eu tinha salvo aqui a capa com as 13 lições, mas eu não estou achando aqui. Mas nós iremos ter, como de padrão, 13 lições. E no decorrer dessas 13 lições, nós estaremos vendo minuciosamente ali a responsabilidade, o poder, a revelação que a Bíblia traz ao cristão. E na lição de hoje, nós iremos a gente vai começar a falar sobre a autoridade que a Bíblia tem. A origem dessa autoridade, a autenticidade dessa autoridade, né? E a supremacia dessa autoridade na vida do cristão. Amém? Então eu gostaria de ler com os irmãos podem ficar assentados mesmo. Serão 8 versículos no Salmo 119. Salmo de número 119. Será a nossa leitura bíblica em classe, do primeiro versículo ao 8º versículo. Especificamente hoje nós iremos fazer uma forma bem resumida, tá, da lição, por conta da programação de hoje, do culto. Então nós estaremos terminando ali no máximo às 10 para 11 ali. Então nós vamos... um assunto, a lição de hoje é um assunto que daria para a gente ficar aqui o dia inteiro, bem aprofundado, mas devido ao nosso cronograma de hoje, a gente vai fazer assim bem de uma forma resumida, mas garanto aos irmãos que nas demais lições a gente vai ter aí mais tempo para explicar minuciosamente cada detalhe dessa maravilhosa palavra, bem? Então diz assim a Escritura: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Amém? Bom, entrando aqui na lição, primeira coisa que nós já devemos saber e entender, e sem dúvida os irmãos já sabem, que
a autoridade que a Bíblia tem é fundamentada no seu autor. O autor da Bíblia, Deus. Uma vez que Deus é o autor da Bíblia, toda a autoridade é fundamentada nele. E isso é inquestionável. Ou seja, como eu disse, a igreja não possui outra fonte infalível de regra e autoridade a não ser a Bíblia. A Bíblia é única na vida do cristão, justamente por sua origem ser Deus, o seu fundamento ser Deus. Amém? Entrando nessa parte da origem da Bíblia e a revelação divina, que é o que a Bíblia nos revela, é a origem da Bíblia. A Bíblia, ela não tem origem nos homens, tá? Mas sim em Deus. E se a gente for ver, por exemplo, Pedro, ele nos fala isso lá em 2 Pedro, pode colocar aí, eu já vou mencionando, aí você vai correndo aí atrás de mim com as referências. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, Pedro vem dizer que as profecias da Escritura não é de particular interpretação, porque nunca foi produzida pelo homem, mas sim por homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, isso nos mostra que Deus, sim, a grande questão que nós sempre ouvimos falar, principalmente daqueles que não acreditam no poder da Bíblia, de falar, mas a Bíblia foi escrita por mãos de homens. Sim, foi escrita por mãos de homens, porém, homens inspirados pelo Espírito Santo. Obviamente, nós entendemos que sim, Deus estava no controle todas as vezes em que os homens eram inspirados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo também vem dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura divinamente inspirada, ou seja, divinamente inspirada, não é toda a escritura, é toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça. Então, uma vez que essa escritura ela é instruída ou divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar. E nós temos somente a Bíblia que foi divinamente inspirada por Deus e pelo Espírito Santo, escrita pelos homens, guiada por Deus, para nos deixar aqui, então, a revelação divina. Então, sim, pode falar. E quem a traduziu também é inspirado pelo Espírito Santo. Já estava, a Bíblia, quando ela foi escrita, ela já foi escrita por homens inspirados. Eu penso que a tradução, sim, os tradutores tiveram que ter um cuidado muito minucioso para não distorcer nada e procurar a palavra para a qual estava sendo traduzida, a palavra mais correta, mais próxima, porque muitas vezes, quando vem do grego ou do hebraico, por exemplo, do Antigo Testamento, às vezes não tem ali uma palavra no português falando que seja exatamente, que expresse exatamente aquele sentimento, aquela responsabilidade da palavra que foi dita no hebraico ou no grego, por exemplo. Mas sim, eu creio que os tradutores também, talvez não tão inspirados quanto os homens que escreveram, como Moisés, os profetas e assim o apóstolo Paulo, os evangelhos, né? Mas sim, eu acredito que mesmo já tendo todas as escrituras escritas por homens inspirados, os tradutores sim tinham que ter ali um cuidado especial. Mas cada religião foi lá e traduziu ela? Cada religião? Eu falo assim, cada religião foi lá, pegou a Bíblia e fez a sua tradução. Não, algumas fizeram isso, como são consideradas seitas, como os mormons, testemunhos de Jeová, para defender as teses deles. Você vê um exemplo claro dessas pessoas que traduziram, que transcreveram nos escribas.
Os escribas, quando a Bíblia fala sacerdote, escribas e fariseus, os escribas eram quem tinha a responsabilidade de transcrever a lei e eram obrigados, segundo o mandamento de Deus, a transcrever corretamente. O problema é que de língua para língua as palavras mudam. Tem palavra que no português significa uma coisa, no italiano, por exemplo, significa outra. Tem palavra que para o italiano não é palavrão, no português é. Então eles tomaram muito cuidado com isso. A questão também que tem muitas religiões ou seitas que, basicamente, se você for ver, a grande maioria foi tirada de dentro da Bíblia. Como o pastor disse, só que eles pegam um pequeno versículo, uma pequena passagem, em cima daquela pequena passagem, daquele pequeno versículo, eles fundamentam uma grande doutrina. Entende? Então, assim, não que foi traduzido para eles, mas a partir de um determinado versículo, eles criaram uma nova doutrina e ali escreveram da forma deles. Tá, e para fazer essa tradução também tinha que ter autorização. Não é qualquer pessoa que chega lá e faz. Não, qualquer não. Isso é tudo muito guardado, então não estava lá aberto ao público, vou pegar aqui. Não, a fonte é uma só. Os tradutores que traduziram a Bíblia, trouxeram do grego, do hebraico, é um só. A partir daí que eu vejo, que eu entendo, que começou-se então a se dividir por várias coisas que hoje existem, das seitas, religiões e assim sucessivamente, entendeu? Mas a fonte é sempre uma só, entendeu? Se você for ir retrocedendo, pega uma determinada seita e vai retrocedendo, você vai ver que vai chegar na Bíblia. Só que o princípio foi bíblico, mas dali para frente foi constituídas as doutrinas e aí foi se desviando e a Bíblia já não existe mais, né? naquela seita, por isso se torna uma seita. Amém? Então, como a gente disse, o apóstolo Paulo, né, homens inspirados por Deus. Então, homens inspirados por Deus escreveram a Bíblia sobre a inspiração e a direção do Espírito Santo. E aí a gente pode resumir de uma forma dizendo que as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Então, quando Deus inspira esses homens a escrever as Escrituras, Deus está se revelando a nós. Né? Por isso, uma vez que nós temos Deus revelado através das Escrituras a nós, a Bíblia se torna portadora de toda a autoridade. E a autoridade é essa que se constitui em uma regra infalível de fé e prática e do caráter cristão. Tá? Então, ela é quem nos dá essa regra de fé, de vida e caráter cristão, é a Bíblia que nos traz. Sendo como eu disse, a Bíblia ela também tem ali a forma de revelação geral da Bíblia. Quando eu digo revelação geral da Bíblia, é a forma com que a Bíblia nos mostra como Deus se revela a todos. Nos dias de hoje, por exemplo, e a gente tem pelo menos três tipos de formas, três formas que Deus se revela à humanidade. Primeiramente, Deus se revela através da história. Na história, Deus se revela. No universo, Deus se revela. E também através do homem, Deus se revela. Vou esperar a irmã chegar. Então, revelação geral se chama aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte, por meio da história, por meio do universo e por meio da humanidade. Nós vamos entender por quê. No meio da história, se nós formos ler principalmente o Antigo Testamento, nós vamos ver a soberania de Deus na história, aonde nos mostra, nos revela que nada acontece sem a permissão de Deus.
Deus é quem instituía reis e retirava reis. Deus é quem permitia e não permitia. Nós podemos pegar um exemplo, um pequeno exemplo, dentre vários que temos dentro da Bíblia, que é em relação a Daniel. Daniel, quando vai revelar, lá no capítulo 2, o versículo 21, quando Daniel começa a revelar, então ali a interpretar o sonho do rei, né? Daniel, ele começa a falar de Deus, e em suas palavras ele diz em relação a Deus: ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Então a gente vê, por meio da história, como Deus sempre teve o controle de todas as coisas. Nada acontece, e isso tudo se passa pela sua soberana vontade. Amém? No universo, Deus se revela através do universo. Mas como assim, meu irmão? Deus se revela através do universo. Deus se revela através do céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Então a gente olha a natureza hoje e a gente vê a mão de Deus na natureza. Nós olhamos para o céu, nós olhamos para a terra, olhamos para o mar e nós vemos tudo funcionando na sua perfeita condição, em sua perfeita condição. É Deus se revelando para nós. Tem até os hinos da harpa que diz, né, que as árvores murmuram ao vento, né, os pássaros cantam e louvam ao Senhor com o seu cântico. Então, nós temos, através da natureza, a revelação de Deus. E o salmista, no Salmo 19, versículo 1, ele vem nos dizer exatamente isso, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, através do universo, Deus está se revelando de uma forma geral para toda a humanidade. E o terceiro, a terceira forma que Deus se revela é através de nós. Lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E esse ponto é um ponto que, se tivéssemos tempo, daria para a gente aqui entrar muito profundo, porque apesar do comportamento inadequado do homem por causa do pecado, é através do homem que é revelado o caráter moral de Deus. Então, quer ver Deus? Olha para o homem e você vai ver o caráter moral de Deus sendo revelado através do homem. Que caráter moral é esse? Já que Deus é tão perfeito e nós tão pecadores, mas como podemos nós ainda revelar alguma coisa de Deus em nós diante de tanta podridão, diante de tanto pecado? Nós temos, eu separei aqui bem resumidamente, tá, meu irmão? A gente poderia aqui entrar mais a fundo, mas eu botei aqui bem resumidamente. Revelação do caráter de Deus em nós, podemos começar com o amor. Nós temos a capacidade de amar. A Bíblia nos manda amarmos uns aos outros, e se a Bíblia nos manda amarmos uns aos outros, é porque temos a capacidade de amar. A Bíblia também nos manda, porque temos a capacidade de se santificar. Aleluia. A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Se a Bíblia diz sede santo, é porque nós temos a capacidade de nos santificar. Obviamente, nunca seremos santos como Deus, mas deveremos nos santificar até chegar à estatura de varão perfeito. Temos que buscar a santidade, mas essa capacidade de nos santificarmos revela em nós o caráter moral de Deus. De ser justo. Todo homem tem a oportunidade de ser justo ou injusto. E quando eu digo isso, é em todas as áreas. Isso também revela em nós o caráter
moral de Deus, a honestidade, a justiça, nós sermos justos com as coisas. Uma coisa, irmãos, que muita gente, às vezes, até muitos cristãos não observam, você citou, até que chegamos à estatura de varão perfeito. O apóstolo São Paulo fala isso. Mas a gente não pensa na dimensão dessa perfeição. Se a gente lê, por exemplo, 1 João capítulo 3, versículo 2, nós vamos ver até que ponto a nossa perfeição vai chegar. Isso depois do arrebatamento. Enquanto estivermos aqui, temos que exercitar, ser santo, lutar. Mas quando formos achados dignos de sermos arrebatados, uma surpresa nos espera. 1 João capítulo 3, versículo 2. Olha aonde vai chegar o nosso exercício à perfeição. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, olha aonde nós vamos chegar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Põe ainda o 3. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Aí entra o exercício até a perfeição para a santificação. Então, assim, é como eu disse, isso tem uma profundidade muito grande. Se a gente tivesse tempo aqui, daria para a gente entrar mesmo de cabeça e ver minuciosamente. Né? Mas, exatamente como a gente disse, sermos santos até chegarmos à estatura de varão perfeito. Hoje, aqui nesse mundo, dificilmente chegaremos. Tenho certeza que nunca seremos à estatura de varão perfeito. Mas como o pastor mostrou aqui no versículo 2 do capítulo 3, quando estivermos lá, seremos semelhantes a ele. Então sim, lá seremos santos. Então essa capacidade de se santificar, como eu já disse, revela também o caráter moral de Deus em nós. E além dos outros, por exemplo, como perdoar, como ajudar. Nós temos essa capacidade de perdoar alguém. A Bíblia nos exorta a todo tempo para perdoarmos, né, as ofensas, perdoar o irmão, viver em comunhão, viver em união. Só se vive em união quem não tem nada contra o outro. Que é quando há uma desavença, é impossível haver união. Né? Então isso é impossível de acontecer. Então, essas características, entre algumas outras que a gente poderia aqui citar, mas eu separei essas, revela o caráter moral de Deus no homem, na humanidade. Tá? Só que, sendo a revelação geral essa, que nós vemos Deus no universo, através da história, e em nós mesmos, como homens e mulheres, através da humanidade, a Bíblia também nos dá uma revelação especial. Essa revelação especial que a Bíblia nos dá, ela condena, nos mostra o quão ignorantes nós somos em relação à revelação geral, tá? Vamos de novo. A revelação especial nos mostra o quão somos ignorantes através da revelação geral, de não querermos conhecer ainda mais a Deus. Visto que, se nós olhamos para a história, vemos Deus. Se olhamos para o universo, vemos Deus. Se olhamos para a humanidade, vemos Deus. Por que não o conhecer então, se Deus está presente em tudo? Aí a revelação especial, ela nos mostra isso, que nós, humanidade, não queremos conhecer a Deus como deveríamos conhecer. Porém, em contrapartida, a revelação especial nos revela, nos mostra a obra redentora de Jesus Cristo. Ou seja, a obra da redenção. Que obra da redenção é essa? A oportunidade que nós temos de conhecer a Deus através de Jesus Cristo e assim conquistarmos a nossa salvação. Mas por que a gente não quer... Você pode olhar em volta, a humanidade. Muitos nem acreditam em Deus. Entende o que eu quero dizer? Quando eu digo que a humanidade por inteira, podemos dizer,
deveria, através de de todas as formas que Deus se revela de uma forma geral, né? A gente, como eu disse, na história, se você for ler, você vai ver a soberania de Deus em permitir e não permitir. Se você for ler dentro da Bíblia, você vai ver isso, que Deus, as coisas aconteciam segundo a vontade de Deus. Se nós olharmos para o universo, tá, mas eu não leio, vamos pegar uma pessoa que não acredita em Deus, ah, mas eu não leio a Bíblia, tá, o universo, o céu, a terra, a natureza, o mar, você vai ver Deus. Mas nem todas as pessoas que não acreditam em Deus, elas não conheceram o Evangelho ou foram para a igreja. Muitas hoje não acreditam e são ateus. Sim, Eles conhecem até melhor do que a gente. Só que aí a irmã está vendo de uma forma muito superficial quando eu digo conhecer a Deus. Porque quando eu digo conhecer a Deus, não é uma forma superficial. Quem foi Deus? Quem é Deus? Não. Quando eu digo conhecer a Deus, é querer estar com Deus. É ter comunhão com Deus. É comunhão. Quando eu me refiro a conhecer a Deus, não é como a gente vai na escola e estuda a história da Alemanha, e eu conheço a história da Alemanha. Não. Quando eu me refiro ao conhecimento a Deus, é você querer estar próximo de Deus todos os dias. Sim. É você temer a Deus. Você reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. Entende? Isso a humanidade não faz. Muitos, como a irmã mesmo disse, muitos já foram evangélicos, muitos conhecem, mas aonde que eles estão hoje? Aí essa é a ignorância que eu digo que através de toda a revelação que nós já temos de Deus, mesmo assim a gente fala, vou tocar minha vida e quero saber desse negócio de Deus não. Entende onde eu quero chegar? E tem também o fato daquelas pessoas que conhecem a Deus, conhecem a palavra, muitos foram até criados na igreja, mas não obedecem. Esses correm um grande risco, porque em Tessalonicenses Paulo fala que Jesus virá a segunda vez, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, quer dizer, que não têm experiência com Deus, e dos que não obedecem. Então é por causa disso aí, entendeu? Tem muitos que conhecem, mas não obedecem. Então, entende? Quando eu digo conhecer a Deus, não é de uma forma assim superficial, como dá a entender, né? Ah, mas as pessoas conhecem a Deus, tá? Se conhece, por que não segue? Talvez pela falha do próprio da igreja, né? Porque falta o interesse. da pessoa. E não Porque da aí igreja. a irmã tocou no assunto, a gente tem que correr porque eu tenho que terminar 10 mais 11. Pode A irmã, terminar 5 casando. a irmã tocou no assunto que normalmente é o que acontece, eu vejo isso, que as pessoas falam, a culpa é da igreja. Mas por que a culpa da igreja? Se quem tem que querer sou eu. Entendeu? Igreja hoje, igreja material, a igreja implantada aqui, construída, a gente tem os montes. Então eu não posso culpar a igreja instituição, porque a igreja de Cristo prega o evangelho. Agora, eu aceito? Entendeu o que eu estou falando? Então as pessoas tendem a culpar a igreja. Não, culpa da igreja. Do pastor. O que tem a igreja a ver com isso? Mas é porque a pessoa não soube separar, né? Eu creio que, tipo assim, muitas das vezes a gente vai pelo que é conduzido, pelo que a igreja está fazendo. Por exemplo, as normas, elas seguem Os costumes. Pois é, a questão que eu mais vejo nisso tudo é quando a doutrina ela é íntegra. Porque quando eu digo doutrina, não estou falando de usos e costumes, estou falando de Bíblia. Quando a Bíblia é pregada da forma que tem que ser pregada, machuca muita gente que tem um ego grande. Entende? E com isso, as pessoas elas não aceitam que precisam de uma mudança. Por que muitas igrejas aí, como a gente costuma falar, de outras denominações, de parede preta, fumaça, estão tudo cheios? Porque não se prega a conversão, não se prega você renunciar às suas coisas para ir após Cristo. Então você vem como está e fica como está. E aí você vai numa igreja dessa, num culto desse, não é um culto, é
um show, é uma apresentação, mas não tem palavra pregada. A essência, entende? Então a palavra... E quando tem palavra é para massagear o ego É isso e que é o para ponto, dizer, você é o ponto pode, que eu ia entrar. você é capaz. E aí só se prega o quê? determina. A prosperidade. Isso. Só se prega a prosperidade, que você é vencedor, que você consegue, que Deus vai fazer, que Deus vai te dar, que você vai ser abençoado, que você vai conquistar, que você não sei o que você tá. Você merece. Mas é onde está o céu e o inferno? Onde está a realidade? Entende? Isso pouco se prega. Fala, Diego. E aí, quando acontece esses embates, acontece a transferência de culpa, como aconteceu com Adão e Jardim do Éden. Sempre que acontece um embate entre você e Deus, ou você e a doutrina, a culpa nunca é sua que está errado, que não está seguindo o caminho correto. A culpa é do outro, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor. Que é o que a irmã falou, a culpa da igreja, igual a irmã falou que eles falam. Igual Adão fez. Quando Deus chama Adão e fala com Adão, não, o que aconteceu? Ao invés de ele falar assim, me perdoa, eu errei. Ele fala, não, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher fala, não, a culpa é da cobra, da serpente. Ninguém quer E aí, assumir. como Quer assumir a culpa. Entendeu? Então, esse é o problema. Então, quando eu digo que a humanidade tem a oportunidade de conhecer a Deus e não conhece, é porque não quer. Mas esse conhecimento a Deus é de fidelidade, de temor, entendeu? De reconhecimento da soberania de Deus sobre nossa vida e assim sermos servos, tá? Isso a humanidade não faz. Porém, a Bíblia ainda assim nos mostra a Jesus Cristo com a obra da redenção, nos permitindo então nos arrependermos e ainda assim termos direito à nossa salvação. Amém? Daí a gente começa a perguntar, e a gente sempre escuta essas perguntas, como eu já disse, tá, e essas, quem me diz que essas coisas são verdade? Quem me diz que essas coisas aconteceram? Tá? Que evidências nós temos? Se nós formos ver dentro da Bíblia mesmo, né, nós temos revelações que nos mostram evidências internas da Bíblia que nos mostram a sua autenticidade, tá? Eu vou entrar aqui em duas só, bem rapidinho, tá? Mas como a gente já pôde ver que o apóstolo Paulo fala a Timóteo sobre toda a escritura divinamente inspirada, ela é apta, né, a ensinar, para redarguir e assim instruir em justiça. Porém, nós vemos aqui na Bíblia a ação do Espírito Santo, tá? Então, é possível a gente ouvir a voz de Deus lendo a Bíblia, porque o escritor aos Hebreus nos garante que ela é como a espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma, tá? E do Espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12, tá? Nenhuma outra consegue atingir esse alvo como a Bíblia. Através do Espírito Santo, isso acontece em nós. Posso te dar um exemplo? Por exemplo, se você pegar para ler, como eu mencionei aqui, vamos estudar aí a história da Segunda Guerra. Você vai pegar aquele livro, você vai ler, obviamente você pode até se emocionar por conta da história, do relato que ali há, né? Porém, eu garanto a você que essa emoção que você vai sentir ao ler esse livro em relação à Segunda Guerra Mundial será uma emoção de tristeza, por causa da opressão que foi, você vai ficar ali angustiado, você vai ter um efeito por ler aquele livro. Porém, quando lemos a Bíblia, o Espírito trabalha em nós de uma forma que nos leva a refletir sobre os nossos erros, nos mostrando que precisamos melhorar ainda mais todos os dias. Quando lemos a Bíblia, aquele versículo fala conosco de uma forma que quando nós sairmos daqui, fechamos a Bíblia e vamos trabalhar ou fazer alguma coisa, você está então impulsionado pelo Espírito Santo a querer se aproximar de Deus.
Você vê o quão insignificante você é sem Deus na sua vida. Então, ela te proporciona algo que vem de dentro para fora e te faz almejar ainda mais uma proximidade com Deus, mostrando ainda mais a soberania de Deus. Então, ela é a única que penetra na divisão da alma e do espírito. E essa penetração entre a alma e o espírito nos faz sentir dessa forma, forte, com vontade de caminhar, com sede de buscar mais a Deus. Isso eu garanto a vocês, que nenhum outro livro dará isso a vocês. Através das profecias de eventos futuros. Nós podemos pegar uma aqui, por exemplo, no Antigo Testamento, o profeta Isaías profetizou o nascimento virginal de Jesus Cristo. Essa eu faço questão de ler com os irmãos. Vamos ver aqui, Isaías, capítulo 7, versículo 14. Ele fala: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Profeta Isaías do Antigo Testamento, profetizando 700 anos antes. 700 anos antes de Cristo. Então ele já falou a forma que Jesus nasceria. E aí vem a confirmação em Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Aleluia. Isso são evidências internas da Bíblia, ou seja, da autenticidade da Bíblia. Nós podemos ver, o salmista no Salmo 22, versículo 16, ele fala sobre a morte na cruz, por exemplo. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Aí nós vamos lá para o Novo Testamento. Já fala de quando ele foi crucificado entre os dois ladrões. Isso, aí nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 36. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Tá? Então nós temos o local da sepultura. Voltamos no profeta Isaías, capítulo 53, versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. O que ele está falando ali? Que Jesus iria para um túmulo de um rico ímpio, que cederia o túmulo para ele. Vamos lá para Mateus 27, de 57 a 60. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Aleluia. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol, e o pôs em seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Amém? Então, nós vemos no Antigo Testamento profecias 700 anos antes se cumprindo no Novo Testamento. Isso nos confirma a autenticidade da Bíblia, assim como também a sua ressurreição foi falado no Antigo Testamento. Salmo capítulo 16, Salmo de número 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Vamos lá para Mateus 28, versículo 6. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito: vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Então nós temos aqui toda a autenticidade interna na Bíblia, que confirma essa autoridade, que confirma que ela é legítima. Aleluia. Amém?
Então, você pode escutar então de uma pessoa que não acredita em Deus, que não acredita na Bíblia, falar assim, mas eu nem a Bíblia leio, porque eu não acredito, por que eu vou acreditar nessas revelações internas, né, essa autenticidade interna da Bíblia? Tá bom, você não quer ler a Bíblia? Vamos ver a arqueologia. Pega um arqueólogo bíblico, pega as histórias, vai lá em Israel, vai em Jerusalém. Registros que não faltam, são as evidências externas que comprovam a autenticidade da Bíblia. O que me chama a atenção, rapidamente abrindo um parênteses, é o seguinte: hoje em dia, o homem é mais fácil acreditar na história que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, assim como a história de toda a Alemanha, da União Europeia, mas quando se trata da Bíblia, ele não acredita. Mas quem me garante que isso aí? Da mesma forma que te garantiram que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Por que tu acredita? Quem te garante que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil mesmo? Como é que você sabe? Quem te garante? Não, os índios já estavam Quem te garante que a história que se conta da Alemanha, toda essa história da Segunda Guerra foi exatamente assim? Ah, porque existem registros, Tá, a Bíblia também existe. Todos os registros históricos. E nada melhor do que comprovar esses registros se você for conversar com um arqueólogo bíblico. Você vai ver que ele vai te dar os locais, as datas, se tiver a oportunidade de ir ao local, melhor ainda, senão ele vai te mostrar fotos, vai te mostrar todas as evidências de que tudo aconteceu. E até hoje, por exemplo, na Itália mesmo, que existe lá a prisão onde o apóstolo Paulo foi preso, entre outras referências que nós temos, como eu disse, em próprio Jerusalém, se você for, está lá o sepulcro vazio. Prova? A Bíblia fala de Jesus, e o mundo inteiro enxerga Jesus como crucificado. Em qualquer lugar do mundo, pode ser o país mais ateu que for, eles sabem que Jesus morreu na cruz. Isso já é uma grande prova da veracidade e da integridade da Bíblia. Sim, e é uma evidência externa. Então, como eu digo novamente, as pessoas não querem acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus por causa de ego, por causa de orgulho, entende? Porque não querem dar o braço torcer que sim, existe Deus, um ser soberano, que comanda, que criou, que faz, que desfaz, que dá ordem, que permite, que não permite as coisas acontecerem. Só que as pessoas preferem se submeter a todo tipo de história e sim acreditar, porque existe registro, mas quando se trata da Bíblia, vem me dizer que a Bíblia só foi escrita por mão de homens, óbvio que foi. Porém, homens inspirados por Deus, como a gente viu lá no começo, no primeiro tópico. E entrando então nessa autenticidade, a gente vendo que internamente a Bíblia se autentica, seria essa palavra? A Bíblia é autêntica por si mesma? Autenticidade. Não, mas de autenticar. Ela se autentica, né? Então, ela se autentica internamente e externamente. Também existem várias evidências que trazem essa autenticidade bíblica, tá? Sendo assim, com todas essas evidências, nós temos então a supremacia da Bíblia. O que seria a supremacia da Bíblia? Essa autoridade indiscutível, essa autoridade que a Bíblia tem, que não é negociável, essa autoridade que a Bíblia tem, que ela não como é que ele põe aqui? Ela não comparativa, ela não se permite ser comparada com nenhuma outra, porque ela não é relativa, né? Ou seja, não dá com a autoridade da Bíblia você querer amenizar situações que a Bíblia nos passa, que nos ensina, com outros costumes por conta dessa autenticidade que ela tem. Isso é um motivo de muitas discussões, por exemplo, na nova ordem mundial, de que os cristãos são os únicos que ainda não se cederam, não se dobraram para novas regras sobre
a homossexualidade, sobre aborto, sobre tudo isso, porque a Bíblia é a nossa fonte incorruptível de instrução. E com ela não tem acordo. É isso que está aqui. Ou você segue e seja temente a Deus, ou então haverá um preço a se pagar. Existe uma coisa também muito importante que aí entra a igreja, porque a parte de toda essa questão aí das pessoas não quererem, etc., nós temos um outro problema também. Quando Jesus disse que o Deus desse século cegou os entendimentos das pessoas para que eles não creiam na verdade. E existe um versículo muito importante, que é o capítulo 10 de Coríntios, 2 Coríntios 10, verso 4. Que, olha lá, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O próximo, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, através do poder da própria palavra, através da oração, Deus pode abrir os entendimentos da pessoa e aquela opressão sair da mente da pessoa. As pessoas pensarem, por exemplo, quando as pessoas pensam naturalmente, tentando convencer as filosofias, os cientistas, nada pode superar a palavra de Deus. Aleluia. E é possível sim, através das armas, podemos destruir todo conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso aí é uma outra parte muito importante. Sim, era o próximo ponto que o senhor já até adiantou para a gente, que é exatamente essa referência de 2 Coríntios, capítulo 10, Amém. versículo 4 e 5, que é onde a gente entra o poder que a palavra tem, né? E aí o pastor ele já entrou nesse ponto. Então, tudo isso nos traz essa supremacia bíblica e, como já foi falado agora, o poder da palavra. Nós podemos também pegar como exemplo que o profeta Jeremias diz que é como um martelo que despedaça a penha, né? Pode botar lá Jeremias capítulo 23, versículo 29, tá? Ou seja, a qualidade de fogo e martelo indica que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Nada pode impedir o cumprimento. E aí entra o ponto que o pastor falou de 2 Coríntios. Até aquelas as fortalezas espirituais que se levantam em oposição ao conhecimento de Deus. Então a Bíblia tem esse poder para destruir toda essa milícia, tá? Todas essas fortalezas que se levantam em oposição à palavra de Deus, tá? Finalizando, o propósito da Bíblia, eu vou ler aqui para a gente terminar. Qual é o propósito da Bíblia então? A Bíblia, ela é uma declaração, a nossa declaração de fé, que a mensagem é clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Cristo Jesus. Tá? Essa é a mensagem da Bíblia. Além de encontrarmos ali códigos morais para a humanidade, comportamentos que devemos seguir como cristãos, e assim toda a humanidade deveria seguir para que tenhamos uma boa sociedade na Terra, a Bíblia, ela é a revelação de Deus e da sua vontade para o homem. Quando você lê a Bíblia, você vê a Deus e a sua vontade para nós. Então, nós, sabendo disso agora, tá?
nos aumenta então a responsabilidade, o desejo, ou deveria aumentar, de sermos mais fiéis em propagar esse evangelho, em ensinar, para trazer à redenção todos os pecadores, né, e perdidos. Amém? Para a nossa reflexão, terminando a conclusão da lição, a gente deixa assim, até o saudoso teólogo Antônio Gilberto, que falava essa frase: o autor da Bíblia é Deus, Aleluia. seu real intérprete é o Espírito Santo e seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Amém?